Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que me estiverem a ouvir. Continuando com a nossa série sobre as famílias e sobre as dinâmicas que existem dentro das mesmas, hoje escolhi falar sobre os bodes expiatórios dentro do sistema familiar. Obviamente que o termo bode expiatório também se pode adaptar e até utilizar em sistemas de trabalho, em sistemas de amizade. No entanto, como sabem, estamos a falar durante todo este verão de 2021 sobre os sistemas familiares e quais são as dinâmicas que podem acontecer e existir dentro desses mesmos sistemas de família. O bode expiatório, ou o termo bode expiatório, tem uma origem nas tradições hebraicas, mas hoje em dia é usado em referência a alguém que foi erroneamente culpabilizado ou alguém que toma sempre a culpa sobre tudo o que sucede, neste caso na família. Como é que surgiu este termo? Antigamente, nas tradições hebraicas, existiam sacrifícios para uma forma de expiação, que eram sobretudo cerimónias religiosas de expurgação dos pecados desse povo hebreu. Como sabem, o povo hebreu está na base da tradição também católica, não é? Porque os judeus vêm dessa base da tradição monoteísta, que hoje em dia é inclusive uma grande denominadora comum sobre as religiões mundiais. Maioritariamente as pessoas seguem este sistema monoteísta. Então, haviam esses rituais nos quais 2 bodes e um touro eram separados para que fossem levados para um lugar de sacrifício como partes de cerimónias da Yom Kippur. Não sei bem se é assim se diz, peço desculpa se estiver a pronunciar de uma forma errada. O Yom Kippur é o dia do perdão. Então, no altar, um desses bodes era sorteado ou, digamos, era feita uma espécie de escolha através de um sorteio para ser queimado num holocausto ou numa oferta queimada com o touro. Então o segundo bode era o bode expiatório e o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal e confessava todos os pecados do povo. Em seguida, o animal era levado para o deserto, deixado à sua sorte, e carregava consigo todos os pecados do povo hebreu para que fosse depois recolhido pelo anjo caído Azazel. Entretanto, obviamente que na tradição cristã, que se apresenta hoje mais disseminada, o bode expiatório é representado na figura de Jesus Cristo e as suas provações sofridas no deserto. Mas o uso da expressão no contexto atual é usada em referência a alguém que foi escolhido para carregar sozinho ou sozinha a culpa por todos os malfeitos ou pecados de uma situação, embora não seja responsável por nenhum deles. Obviamente que toda a dinâmica será mais complexa do que isto. As próprias pessoas não são completamente isentas de culpa quando são escolhidas como bode expiatório. No entanto, um bode expiatório é sempre o que é mais fácil de acusar perante uma situação de calamidade ou de dificuldade dentro da família. O uso então desta artimanha está normalmente associado à busca da responsabilização de alguém por um problema sem inclusive averiguar ou querer tornar esse problema
uma forma de resolução dos dilemas da família. Porque normalmente se os problemas acontecem ou se existem dentro de algum grupo ou de alguma dinâmica, é uma oportunidade para haver uma conversa, para haver uma tentativa de encontrar o que está por trás daquela situação ou daquele problema e não propriamente procurar culpados para sair um como culpado, o outro como super santo, super especial, que faz sempre tudo bem. Normalmente, isto também é utilizado como manobra política ou até mesmo publicitária para angariar força em nome de um objetivo dentro da família. Por exemplo, tomem um exemplo. Normalmente, se existe um problema dentro da família como a falta de comunicação, a pessoa que acaba por se tornar o bode expiatório vai ser apontado como uma pessoa com quem é difícil conversar, com quem é difícil manter uma conversa, etc. E por aí vai. O exemplo, por exemplo, mais claro que podemos ter a nível mundial será quando houve perseguições, inclusivamente religiosas, e podemos ver que dentro das sociedades, depois propriamente grupos poderiam ser considerados bodes expiatórios. No entanto, não é para isso que estamos aqui hoje. O que nós estamos aqui a tentar entender será essa dinâmica do bode expiatório, ou do paciente identificado dentro da família. Normalmente, essas pessoas que acabam por adotar uma postura de bode expiatório, muitas vezes porque lhes é imposta ou porque elas se sentem confortáveis com a mesma, são diagnosticadas como pessoas difíceis, como pessoas problemáticas e será essa pessoa que normalmente vai demonstrar toda a dinâmica tóxica e doentia que aquela família pode estar a experimentar. O título de difícil ou de problemático é realmente entregue a essa pessoa justamente pelo facto de que essa pessoa denuncia que existe a disfuncionalidade naquele sistema familiar e a família pode não querer ver, pode não querer lidar ou tenha mesmo uma dificuldade às vezes mental e de maturidade emocional de conseguir ver o que está a acontecer. Normalmente esse paciente identificado ou bode expiatório é o indivíduo mais inteligente da família, pois é quem percebe o que acontece na família e tenta comunicar isso de alguma forma. Talvez apresente algum comportamento inadequado, de uma forma inconsciente, porque são filhos que podem ter pais sem limites e que não respeitam algumas regras, os quais depois vão denunciar isso através de comportamentos agressivos, descontrolados, impulsivos, sem limites, sem se darem conta, inclusive, é que podem estar desse modo a deixar antever a dificuldade que os progenitores ou a família têm de proceder a uma educação e a uma estabilidade. O próprio paciente identificado pode também aceitar o título de membro difícil, como eu já disse anteriormente, sobretudo para sustentar a falsa sensação de funcionalidade e saúde nesse sistema familiar. E os pais acabam a fazer uma espécie de aliança ou de grupo com os outros filhos,
com outros membros familiares ou até mesmo depois com pessoas mais chegadas à família, os chamados amigos íntimos, para que não percam o lugar de pessoas saudáveis e assim não darem espaço para que os outros percebam que o problema apresentado pelo bode expiatório também é deles. Assim sendo, o inconsciente familiar ou o arquétipo familiar é trazido pelo bode expiatório e daí existir essa importância de prestarmos atenção a tudo o que o bode expiatório está a denunciar através das suas atitudes, através das suas palavras. Pode apresentar problemas na escola, pode apresentar sintomas físicos, alterações comportamentais e dificuldades nas suas relações, inclusive as dificuldades nas relações. Sintomas físicos e alterações comportamentais podem prolongar-se por toda a vida, até que esse paciente identificado, ou o bode expiatório, consiga colocar um ponto final nesta situação, se não houver uma percepção geral de toda a família. Geralmente o bode expiatório desvia o olhar de cada um dos membros da família, das suas próprias dificuldades e aponta para as dificuldades que são apresentadas por si próprio. Então, os conteúdos ou os comportamentos indesejados da família são, sobretudo, projetados no bode expiatório ou na ovelha negra, como quiserem dizer. Porque as crianças, como já se sabe, podem ser comparadas a esponjas. Conseguem absorver tudo o que vem dos pais, tudo o que vem do seu ambiente e tudo o que vem do que os rodeia acaba por ser uma forma deles se expressarem e é assim que aprendem também a viver. Sendo que acabam por interiorizar com facilidade o que os pais dizem e o que os pais fazem, tendem a reproduzir. Peço desculpa. Tendem a reproduzir essas atitudes e formas de falar. Quando entram na adolescência, podem começar a questionar alguns comportamentos, padrões e algumas questões familiares, mas isto não quer dizer que não se sintam afetadas, consumidas pelas condutas familiares e pelas formas inadequadas que a família tem de lidar com isso. O processo terapêutico para estas pessoas pode, obviamente, ter mais eficácia com os pais e os filhos e com o sistema familiar em simultâneo. No entanto, se a pessoa já for adulta, poderá procurar um tratamento por si só, sem envolver o sistema familiar. A psicoterapia ou a área da terapeuta familiar que trabalha estes elementos trazidos pelo bode expiatório ou pelo paciente identificado, vai fazer uns movimentos circulares em torno daquele sistema que possibilita a ampliação do nível de conscienciatização da problemática, do envolvimento do problema. Se inserirmos o pai e a mãe, pelo menos nos sintomas e na própria terapia, vai ser possível uma forma mais abrangente de tratamento e mesmo cura para esse sistema familiar. No entanto, e deixo aqui algumas dicas, algumas formas de lidar com esse problema, e todos já nos sentimos alguma vez na nossa vida um bode expiatório em alguma situação, não só dentro da família. Por isso existem essas 4 formas de lidar
com este problema na nossa vida. Lembre-se sempre que o seu espaço termina quando começa o do outro, ou como eu costumo dizer, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro e vice-versa, está bem? Vamos lembrar-nos, porém, que muitas vezes nós não sabemos deixar bem expresso até onde é que o outro ou uma situação pode chegar. Não conseguimos manter o limite e é isso que depois vai provocar uma série de sensações como stress, raiva, ansiedade, medo, angústia e até mesmo provocar a depressão. Porque uma relação que não impõe limites tende sobretudo a tornar-se uma relação tóxica, tá bem? Pessoas com elevada empatia, com elevada amabilidade e com vontade de serem pessoas agradáveis, tendem a ser afáveis e a fazer as vontades dos outros, mas também correm o risco de que as outras pessoas abusem dessa disposição em ajudar e mais tarde essas pessoas que tanto ajudaram sentem-se defraudadas. Então, quando colocar os limites, toda a vez que se sentir incomodado ou invadida, é necessário desenhar esse limite, certo? Conhecer e delimitar até onde é que os outros podem ir nas suas demandas, nos seus pedidos e também comunicar isso a essas mesmas pessoas. Não se sabe muitas vezes, ou muitas vezes as pessoas não querem fazer isso por medo de receio, por medo, sobretudo, de perder aquela unidade familiar. Mas lembre-se que a comunicação externa tem muito a ver com o seu interior. Seja assertivo. Mas antes de se expressar nessa forma de assertividade, é também essencial que se conheça e saiba o que realmente incomoda que os outros façam, certo? Sobretudo busque o autoconhecimento, certo? Porque se é sempre aquele que diz que sim, se é sempre aquele que recebe a família na sua casa, se é sempre aquele que deixa de fazer aquilo que desejava para fazer a vontade aos membros familiares, vamos ver qual é verdadeiramente o limite, porque tem de existir uma troca, uma reciprocidade, certo? Analise como é que você se comporta, do que é que você precisa, quais são os seus gostos, tá bem? Quais são as suas atitudes quando se deixou ir além daquilo que queria, tá bem? Veja como é que se comunica na relação, veja como é que se está a entregar, como é que você troca o amor, o respeito, o trabalho, porque todas essas são formas de procurar o autoconhecimento sobre si próprio, o que é importante. Depois defina os limites para si mesmo. Vamos reconhecer os sentimentos, as necessidades, os desejos, para que se consiga estabelecer esses limites de um modo espontâneo e instintivo, certo? Se observar que alguém está a fazer alguma coisa que o faz sentir mal, ou com raiva, ou dependente, é sinal então que está na hora de agir primeiro consigo próprio. Reconheça que os limites foram ultrapassados e identifique essa situação. Depois comunique isso aos outros, porque somente com estes limites definidos e comunicados é que se pode expor isso com firmeza. Aprenda a dizer não, esse é o terceiro conselho, porque a educação não deve ser confundida com permitir que os outros invadam e imponham ações sobre a sua vida ou sobre os seus limites. Podemos dizer não de várias maneiras em todas as situações. Podemos ser mais claros, podemos dizer que não de uma forma mais vaga, mas de saber dizer que não é essencial. E depois, seja firme.
porque ao comunicar os seus limites é importante ter firmeza e não ceder naquele limite. Muitas vezes as pessoas fazem tudo bem até este último ponto, porque depois não querem ter o incómodo de se manterem firmes e acabam a ceder e a deitar todo o trabalho por aí abaixo. É importante que, ao dizer não, isso signifique realmente não. Claro que por vezes devemos ter alguma flexibilidade para conseguirmos atender as necessidades dos outros, mas também não nos podemos esquecer que as nossas próprias necessidades, que os nossos limites precisam ser atendidos. A ideia é que se houver uma firmeza na hora de impor esse limite, a outra pessoa vai aprender que fazer pressões não adiantam e isso começa a libertar alguma da dinâmica complicada que existe nestes sistemas familiares. Também é importante você perceber que não vai perder uma amizade se ela realmente for uma verdadeira amizade por causa de dizer não. Não vai perder o amor dos pais se realmente existir esse amor por causa de saber dizer não. Tá bem? Aprenda que pior que estar sozinho é viver rodeados de pessoas tóxicas. Saber impor esses limites e até saber praticar o desapego dessas situações tóxicas muitas vezes leva-nos à escolha de nós mesmos, à escolha da nossa felicidade e à escolha de uma vida feliz e de uma vida mais completa. Você é a sua prioridade e a felicidade está ao alcance de todos. Basta sabermos definir as metas para que essa felicidade exista. Por isso, por hoje é tudo. Já sabem, se quiserem marcar uma consulta de hipnoterapia clínica comigo, podem utilizar o WhatsApp 91 448 2410. Podem deixar uma mensagem no meu número de telemóvel, que é o 91 448 2410. Podem contactar-me no Facebook, no YouTube, no Instagram. E também podem deixar um e-mail em rosadeluz.ferreira@gmail.com. Por hoje é tudo e se tiverem alguma experiência, deixem aqui descrito nos nossos comentários e deixem também as vossas dúvidas. Terei todo o gosto de ajudar no que puder. Beijinhos, até à próxima!